Fala, produtor! Aqui é o produtor Luciano Clau, tio Clau para os mais chegados. Estou aqui no CW Studio fazendo mais um vídeo sobre tecnologia para o canal para falar de uma máquina que muita gente tem e não é muito fácil de encontrar informações sobre ela, que é um Mac Pro 5.1, uma maquininha antiguinha, mas velha de guerra, muito bacana. Inclusive os americanos se encontram em muitos canais americanos informações sobre ela, de que é uma das melhores máquinas, uma das melhores construções da Apple, que ela é muito, não é, essa palavra não existe, né, mas a gente vai usar aqui, upgradeável, né, ela é uma das melhores máquinas para se fazer upgrade, e você fazendo um upgrade nessa maquininha aí, 5.1 de construção 2009, 2010, 2009 acho que ela é 4.1, mas você atualiza o firmware, ela se torna 5.1, que é porque a construção é as mesmas, o hardware é o mesmo, só tem uma diferença ali de firmware. Então é uma das melhores máquinas, isso os americanos falam, muitos produtores, editores de vídeo americano, você vai encontrar muita informação sobre ela, e inclusive em canais aí, gringos, que os caras fizeram upgrades nessa máquina e conseguem performance assim, absurdas, que batem de frente, inclusive eu estou gravando esse vídeo em 2023, mas batem de frente aí com performance de máquinas muito novas da Apple. Tô falando de coisa pesada, assim, máquinas aí de 40, 50 mil reais, você fazendo um upgrade, acredite se quiser, fazendo um upgrade na sua maquininha aí, no seu Mac Pro 5.1, sim, 2009, 2010, você pode, e aí os outros também, 2012, 2013, mas é que principalmente esse 2010 aí, ele tem esse negócio do upgrade do 4.1 para o 5.1, a atualização do firmware, você consegue chegar em performance muito legais. Mas qual que é o problema? Eu que sou proprietário de uma máquina dessa há 10 anos, vai para 11 anos agora, qual que é o problema? Você fala, pô, legal, e aí, eu vou fazer um upgrade. Mas o que eu faço? Para onde eu vou? O primeiro problema dessa máquina, é nítido, é a placa de vídeo. E aí você fica naquelas, pô, vou pesquisar, vou pra onde, o que eu compro? Será que se eu comprar vai servir, vai funcionar? Eu sempre ficava naquelas, cara. E aqui perto de mim, próximo aqui do meu estúdio, os meus amigos, colegas músicos, todo mundo, acho que ninguém tem essa máquina. Então eu não tinha alguém que já fez pra eu ver, alguém que fez o laboratório, alguém que foi na frente e fez. Então eu sempre ficava naquelas, né, bicho? Então, pô, vou comprar peça, vou mandar importar, vou investir numa placa de vídeo, vou comprar da China. E como é que vai ser? Vai funcionar? Você sempre fica naquelas. Até que você vai sendo jogado para um limite, porque a própria Apple vai atualizando o sistema operacional, né, o OS. Você que trabalha com estúdio, os seus plugins, o seu programa nem tanto, né? Mas o plugin, por exemplo, você não consegue usar um Waves 14 nessa máquina. Apagou a tela aqui. Você não consegue usar um Waves 14, né? Nessa máquina, porque você vai ter uma limitação já de sistema operacional. Você vai precisar do Catalina ou do Big Sur, né? Agora que eu estou gravando esse vídeo, o mais recente é o Ventura, mas você vai precisar ou do Catalina ou do Big Sur para você poder usar uns Waves 14, por exemplo. Para você ter o Catalina, Big Sur, Monterey, essas coisas, você vai precisar do quê? Placa de vídeo. Então eu tô com uma máquina aqui, vou mostrar pra vocês, daqui a pouco eu vou aproximar o vídeo, a câmera. Eu tô com um 5.1 que ele tem 32 GB de RAM e ele tem o processador Intel, eu vou ligar a máquina, eu não lembro de cabeça, não lembro. Mas é um Intel bem bacana, um Xeon, né? Ou Xeon, ou Xeon para os gringos, como os gringos falam. E ele tá com 32 GB de RAM. E a placa de vídeo nele em questão aqui, eu tenho duas para mostrar para vocês. Mas a que está instalada nele agora é uma RX 5500 XT AMD, que essa é bem bacana, mas tem suas limitações. Mas eu tenho uma outra aqui para mostrar para vocês, que é uma RX 560. Inclusive essa aqui é do meu amigo Jorge Bossi. Um grande abração pro meu grande amigo Jorge, também técnico de estúdio, mixador e tal. O Jorge estava com essa placa parada e ele me emprestou para testar e rodou super bem, ela roda super bem. Então vou falar um pouco mais sobre essas duas placas de vídeo e também sobre os sistemas operacionais. Então eu vou te dar umas opções aqui. Cara, o que eu vou passar para vocês é o seguinte. É um laboratório aqui de tipo assim, cara, um ano que eu fiz, pesquisei peça, o que fazer, para onde correr, para errei, acertei, e é um material que eu não encontrei na internet. Eu não encontrei na internet em português. Você não encontra
Não sei se é por ser uma máquina, tá bom, que é um pouquinho uma máquina mais antiga. Na época que essa máquina foi lançada, cá pra nós, o YouTube ainda tava engatinhando, né? 2010, 2011, o YouTube ainda tava naquelas. No meu canal é de 2009, pra você ter noção. Então, o próprio YouTube, o meu canal é da época dessa máquina, pra vocês terem noção. Então, quando essa máquina foi lançada, vou falar um pouco da história da máquina, né? Então, depois você pode pular aí o vídeo pra onde for mais apropriado para você. Mas para falar um pouquinho da história da máquina, você que tem essa máquina, não sei se você tem a placa original. A placa original é essa aqui, ó. É uma Nvidia GT 120, cara. Cara, essa placa aqui hoje em dia, pra época, né, ela mandava bem, porque acho que ele saiu com... Eu peguei essa máquina aí com Leopard e atualizei pro Maverick. Na época que ali eu peguei Leopard e Maverick, quando saiu essa máquina. Essa placa de vídeo, esse cara aqui, 512 MB de memória, dava conta, bicho, para o que tinha na época, né? A gente tá falando aí de um Logic 7. Você pode estar errado, você coloca no comentário aí, você que manja mais, mas Logic 7, tô falando de cabeça aqui, Logic 6, Logic 7, é coisa muito recente, Cubase 6.5, ou 6.5, uma coisa ali. As outras coisas não vou lembrar aqui de cabeça. Pro Tools... que é? Pro Tools 7? Pro Tools 8? Por ali. Então, cara, 512 megas de memória de placa de vídeo dava conta. Waves 7, Waves 9, né, pra rodar. Tô falando de Waves que é o mais popular, mas tem outras coisas. Mas você pega aí pela época e você tira parâmetro pelas coisas que tinham na época, tá? Então, venha essa placa original que, claro, com certeza você se deparou com o fato de você baixar o sistema operacional novo, o Mojave. Acho que até o Mojave até ia. Aí você baixar o Catalina, clicar lá no instalar e quando na hora de você selecionar o HD, escrever lá. Esse Mac OS 10 ponto não sei o que não pode ser instalado nessa máquina, nesse Mac. Então eu tenho a solução para você, eu tenho aqui, estou gravando esse vídeo de uma forma de ajuda para você que está aí perdido, buscando informação, assim como eu passei um tempão perdido buscando informação sobre essa máquina aqui. Fiz o upgrade, tive sucesso, ficou uma baita máquina. Eu coloquei nela agora o Catalina, mas eu coloquei o Big Sur, o processo é o mesmo. Tem um pouquinho de diferença, tá? Então vamos dizer que o processo é 75% parecido. Para você instalar o Catalina especificamente é diferente, tá? O Catalina é diferente dos outros. Big Sur, Monterey, Ventura eu não testei, mas eu acredito que seja o mesmo. O Catalina, o processo é diferente e eu vou explicar o porquê um pouquinho mais na frente no vídeo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho a máquina, eu vou pegar a câmera aqui, depois vai ficar um pouquinho mais bagunçado, né? Porque eu vou ter que mostrar aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a placa que tá lá, que é a RX 5500, e sobre a RX 560. Posso estar falando o nome errado aqui, mas na próxima parte do vídeo eu vou me corrigir aqui se eu estiver falando alguma coisa errada, tá bom? Vou ligar a máquina e mostrar a tela aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos pro vídeo. Isso aí, rapaziada, vamos pro vídeo então? Bom, vocês viram aí a tela da máquina, né? Bom, a instalação, tudo rodando certinho. Ali já estava selecionado aqui, descrito, né? Catalina 10.15.7. Processador, como eu falei, que eu tinha esquecido o nome, então me corrijo aqui agora. O processador é um 2.66 GHz, é um Intel Xeon Quad-Core. Então, Intel Xeon Quad-Core 2.66 GHz de clock. 32 GB de memória, ainda de DDR3, né? Com a placa de vídeo, como eu disse, a Radeon RX 5500 XT de 8 GB, Radeon RX 5500 XT. E, enfim, esse é o upgrade que eu fiz no Mac. Então, eu vou mostrar aqui na tela o processo para instalar o Catalina, tá? Então, esse aqui é o processo pro Catalina. O que eu vou falar, as considerações sobre a placa
tanto a RX 5500 quanto a RX 560, eu vou falar no final para ficar mais organizado. Então vamos para o vídeo, processo para você que quer fazer o upgrade pro Catalina. Então vamos lá. Então vamos considerar aqui que você comprou a placa de vídeo e você comprou uma RX, uma 5500, 5700, seja qual for, 6600, RX 560, 580, não interessa. Você comprou, ela é compatível com metal, né, que você quer fazer o upgrade, e aí você quer subir o sistema. Então, se você quer o Catalina, por que que eu falo às vezes o Catalina? Porque às vezes você, mesmo você colocando o Big Sur, o seu software não seja compatível. Então, às vezes o seu limite vai ser o Catalina. Mas se você vai fazer o Big Sur, Monterey também não tem problema. Eu já vi casos em que a pessoa só pode colocar o Catalina porque o software de trabalho dela, às vezes trabalha com música, com edição, o software dela, ou alguma placa de vídeo, ou a limitação dela é o Catalina. Então ela tem que fazer um upgrade para o Catalina, a máquina por sua vez não faz. Quando ela coloca a placa de vídeo, ela pode colocar o Big Sur, pode colocar outros, mas por conta da limitação do software, de repente Pro Tools 2021, se eu não me engano, só vai até Catalina, 2020, uma coisa assim. Então o cara tem que pôr Catalina. Então o processo é o seguinte, você vai precisar, vou colocar os links aí na descrição, à medida que eu for encontrando. O processo pro Catalina é esse aqui, é o do DOS-DUD. Você vai criar o pendrive pelo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui tem um monte de ferramenta. DOS-DUD Catalina Patcher, tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui. Já tá baixado aqui, certinho? Aqui, ó. Você vai baixar esse cara aqui pelo site do Catalina DOS-DUD. Mesmo que vai ter o link aqui, mas é muito fácil. Você vem no do professor Google, DOS-DUD 1, já tá lá. DOSDUD1.com. Deu Enter, vai aparecer um monte de coisa aqui. Você vem em Mais Software. Aqui, ó. O DOS-DUD, que acontece? Esse cara, até onde eu ouvi falar, esse é um programador ucraniano. E ele vinha desenvolvendo softwares para você instalar sistemas operacionais da Mac em computadores em que não eram suportados. Aqui a gente vai fazer mais ou menos isso. Trocando a placa de vídeo, ele vai suportar, ele vai rodar aceleração gráfica, tudo. Mas a máquina em si não roda. Então esse cara estava desenvolvendo esses softwares. Por conta da guerra lá, ele não atualizou mais. Ele parou no Catalina, entendeu? Então esse cara não faz mais, não atualizou, não fez mais pro Big Sur, pro Monterey, não fez. Ele parou no Catalina. Porém, pro Catalina tem que ser esse cara. Depois eu vou explicar no próximo passo do vídeo. Eu vou explicar o porquê. Então você vem aqui, macOS Catalina Patch. Ele tem Mojave, High Sierra, Sierra, tem outras coisas aqui. Você vai no Catalina, vai clicar aqui e aí vai abrir essa tela aqui. Tá? Eu não vou fazer o processo, mas eu vou mostrar até onde eu puder aqui. Mas é muito fácil mesmo. Ambos os processos são muito fáceis. Aqui a gente vai criar o pendrive de instalação, tá? Criando o pendrive, primeiro passo. Você vem em Download Latest Version. Você vai clicar aqui. É um arquivo super pequenininho, aquele arquivo que eu mostrei pra vocês. Vai perguntar onde você quer salvar. Eu não vou salvar porque eu já tenho, tá? Então é esse arquivo aqui. Olha o tamanho dele. É 220 MB, bem pequenininho. Quando você abrir, ele vai fazer isso. Olha lá, abrir e tal, não sei o que, abriu. macOS Catalina Patch, tá? Clica nele. Aí ele vai fazer um negócio aqui que é meio demorado, que ele vai ficar aí verificando e não sei o que. Tem que deixar, se cancelar ele não abre. Então vamos deixar esse tempo aí. Vamos lá. Abrir. Catalina Patcher abriu. Pronto. Continuar. Continue. Continue. Aqui, esse processo é como se você fosse criar o pendrive de instalação normal. Se você tem a imagem, esse cara aqui, se você tem isso aqui, ó. Deixa eu abrir uma tela aqui. Se você tem isso aqui, macOS Catalina, aqui a imagem, sabe? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo já de um jeito. Aqui, ó. Se você tem isso aqui, instalação do macOS Catalina, que é a imagem do instalador, de 8 GB e pouco e tal. Se você já tem isso aqui, vai ser mais rápido para criar. Se você não tem, aqui no instalador ele tem um jeito de download a copy, tá vendo? Aí se você tem no seu computador, você vai aqui, clica 2 vezes, aí ele vai perguntar onde que tá. Beleza, eu tenho aqui. Então aí você vem, clica 2 vezes, aí ele vai abrir. Se você não tem, você vai em download a copy. Tá vendo?
aqui Start Download. Aí ele baixa para você de um servidor, sei lá onde é, mas ele baixa a imagem oficial. O que é muito legal. Muito legal, por quê? É difícil de encontrar essas imagens, vocês sabem. Depois que sai da Apple Store, fica antigo. Você vai conseguir encontrar em portais de Hackintoshers, tipo Olarila e tal. Mas especificamente no DOSDude, você precisa dessa imagem aqui. Em portais de Hackintoshers, pode ser que você encontre uma imagem modificada lá, com algumas ferramentas, mexido lá, coisa que é mais para você usar num outro software que a gente vai falar, que é o Balena Etcher. Umas coisas mais que vem com OpenCore e tal. Isso é um outro papo. Aqui, o processo do Catalina com DOSDude 1, é melhor você baixar por aqui, por ele vai baixar a imagem oficial, a imagem vai lá para sua pasta de aplicativos, sem problema nenhum, que é mais fácil. Então, se você tem, aí depois, ele vai baixar, vai demorar um pouquinho, né? São 8 GB. Quando baixar, o processo aqui vai ser o mesmo. Aí ele browse for a copy, você vai lá no seu computador, onde está, seleciona, o meu está aqui, ó, clica 2 vezes, beleza. Aí ele vai perguntar se você quer instalar nessa máquina. Eu estou mostrando no MacBook Pro, tá? Porque no Mac Pro eu já fiz o processo. E lá eu não vou conseguir mostrar aqui, acho que os arquivos estão aqui, é mais fácil. Então ele está perguntando se você quer instalar nessa máquina ou se você quer criar um disco de boot, né, um pendrive, ou um DVD com uma imagem, tá? No nosso caso aqui é o disco de boot. Lembrando, você precisa ter um pendrive, né, isso é básico, de 16 GB para criar uma imagem. O processo é o mesmo para você instalar o Mac normal no computador. Pendrive de 16 GB, eu esqueci de falar isso no começo. Pendrive de 16 GB e a imagem, tá? Então eu cliquei aqui, voltando, eu cliquei em criar um disco, um pendrive, criar um bootable installer. Criei aqui, aí ele vai olhar os discos que estão plugados aqui na máquina. O meu pendrive, no caso, é esse Catalina, macOS Catalina, tá vendo? Esse branquinho aqui, que já está feito. Tá? Eu vou clicar só para ver a mensagem que ele vai dar, tá? Já está feito. Vai ser usado para bootable. Eu acho que ele nem vai fazer porque já tem. Aí quando você der Start aqui, ele vai falar que vai formatar e tal, aquela coisa que você já sabe. Então, o processo é o mesmo. Deixa o seu pendrive já formatado, vem aqui, bom, é básico, mas só vou reforçar, né? Tem gente que às vezes eu já esqueci de fazer isso, às vezes. Utilitário de disco, vem aqui no seu disco, quando você der apagar, macOS expandido, tá? Coisa toda aqui certinho. Na verdade, você vem visualizar, mostrar apenas volume, desculpa, visualizar, mostrar todos os dispositivos. Aí aqui você não clica em alguma coisa que seja, tá vendo? Partição, você clica no disco, mas no caso do pendrive, o meu já tá aqui, ele não tem partição. Se fosse o caso, eu precisaria clicar no caso desse HD, clicar na HD, não na partição. Então você clica no disco mesmo, vem apagar, macOS expandido sempre, macOS expandido journaling, tá? Põe um nome aí, o meu coloquei macOS, ele vai renomear, coloca qualquer nome aí, macOS, tá? Ele vai renomear e manda apagar e babau. Quando ele apagar, aí você vem aqui, se ele não aparecer aqui, você dá um back e volta para cá, que ele vai atualizar, vai aparecer aqui o seu pendrive. Você faz o processo de instalação do aplicativo. Aqui, ele já está criando uma imagem com patch para você instalar certinho aí no seu Mac. Então, ele já vai colocar os arquivos dele. Esse pendrive exatamente que está plugado aqui foi criado com ele. Então, vou abrir para vocês verem como que é. Aqui, macOS Catalina. Tá aqui, ó. Tá vendo? É um arquivo, deixa eu mudar a visualização aqui. É um arquivo, é um arquivinho. Ah, desculpa, não é esse não. Ah, tá, ele não tá aqui, ele tá ali na outra máquina. Espera aí que eu vou ejetar aqui. E eu vou mostrar aqui que é interessante vocês verem. Espera aí que eu vou espetar aqui. Aproveitar que eu tô falando disso. Eu vou espetar aqui. Achei que tava espetado aqui na máquina, mas tava na outra. Aqui, ó. Esse Catalina aqui é o pendrive. E ele cria exatamente isso aqui. Não é o negócio em branco. Aqui, tá vendo? Criou isso aqui. Quando você colocar isso aqui no Mac, vai estar zerado, né? O que você vai fazer? Você vai reiniciar o computador, entrar no modo de recuperação do disco, aquele processo, o mesmo processo como se fosse instalar o sistema operacional. Iniciar pelo pendrive, ele vai bootar, vai aparecer lá, ó, o recuperação de disco e tal. Quando você vai clicar,
instalação do Catalina, instalar Catalina, tal, 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 tal. E você vai avançar, aceitar o negócio lá, aceitar os termos de não sei o que. Beleza. Quando você cair na página de selecionar o HD, é onde o seu computador, que se não tivesse o patch, não instalaria. Você vai cair na página de instalação do patch. Instalação, selecionar o HD, desculpa. Selecionar o HD. Quando eu cair na página de selecionar o HD, seleciona o HD do seu Mac, onde você vai instalar o Catalina. Quando você selecionar a ID Start, ele vai deixar passar. Então isso aí já é o sinal de que a instalação foi bem sucedida, porque se não tivesse o patch, ele nem instalaria. Vamos para a próxima parte. Então vamos lá, voltando ao processo aqui do DOSDude. Quando você instalar, você pausou o vídeo aqui, tal, foi lá, instalou, deu o processo todo certo, volta aqui. Quando o processo der ok, você vai reiniciar a máquina, instalou tudo, está funcionando, tal, né? Você configurou sua conta, tudo tal. Você reinicia a máquina com o Alt apertado de novo, o mesmo processo, inicia a máquina pelo pendrive também, e aí você vai selecionar o pendrive de novo, certo? Quando você selecionar o pendrive de novo, tem uma areazinha lá no OpenCore que se chama pós-install. Você tem que ir no pós-install e você vai selecionar o modelo da sua máquina. Ele já vai te dar uma sugestão. Ele vai falar assim, ó, eu acho que essa máquina aqui é no caso, o Mac OS 5.1, já vai estar uma abinha lá. Então, é só para ter certeza. Quando você abre o pós-install, ele já te sugere lá que a sua máquina é aquilo ali que ele está achando. Se for, beleza, você vai no, acho que é Apply Patch, para aplicar o patch, né? Aí ele vai aplicar, vai subir uma barrinha lá, não sei o que, e vai falar que você tem que reiniciar a máquina. Reiniciou a máquina, zerou. É isso aí. Esse é o processo do DOSDude. É criar o pendrive, instalar, ir no pós-install e aplicar o patch. Esse é o processo do DOSDude para instalar o Catalina no Mac 5.1, tá bom? Agora vamos para o processo seguinte, que é instalar o Big Sur ou outros sistemas operacionais no Mac 5.1 também, no Mac Pro 5.1, tá bom? Vamos para a próxima parte do vídeo. Fica aí. Vamos lá, processo do OpenCore. Processo do OpenCore, escureci um pouquinho a tela aqui para tentar facilitar, mas acredito que por aqui vai ser difícil vocês lerem alguma coisa. Eu vou tentar deixar um descritivo, mas se tiverem alguma dúvida, deixa aí no comentário que o processo não é difícil. Por mais que o vídeo seja extenso, mas o processo é muito simples. Vamos agora para o processo do algum outro sistema operacional na sua máquina não suportada, mas agora com qualquer outro sistema menos o Catalina, tá bom? Lembrando que esses processos aqui podem ser feitos em qualquer máquina, qualquer Mac não suportado. Ah, eu quero botar o Catalina, o Big Sur no meu MacBook Pro 2011. No meu MacBook, até o White eu vi os caras colocando assim, então serve. É que especificamente para o Mac Pro tem essa pegadinha de que o Catalina tem que ser feito pelo DOSDude 1. Então, para você que precisa do Catalina, você tem que fazer o processo anterior. Agora eu quero, você fala, agora eu quero o Big Sur. Não, eu quero o Big Sur, eu quero o Monterey, eu quero o Ventura, tal. Ventura eu não testei, mas acredito que funciona. Aqui é o processo do OpenCore. Vamos fazer o que? Cria o pendrive de instalação. Pendrive, mesma coisa. Pendrive formatado lá naquele esquema lá do Mac Journaling. Tá bom? É o mesmo esquema do pendrive. Pendrive virgem, a gente vem e bota o pendrive. Aí aqui você tem um outro cara que facilita a sua vida aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Para você criar o pendrive. Aqui você pode usar uma outra ferramenta. Tá? Deixa eu pegar aqui. Que é esse... Cadê? Balena Etcher. Balena Etcher, tá? Vou deixar o link na descrição. Esse cara aqui, você abre ele. Ele é muito mais fácil para criar o pendrive. Por quê? Muito mais fácil. É a mesma coisa do DOSDude. O princípio é o mesmo, tá? O princípio é o mesmo. Ele vai perguntar onde que tá a imagem, tá? Vamos supor que você já tem a imagem. Eu não sei se esse flash from URL aqui, se ele baixa como o DOSDude faz. Certo? Aqui você precisa de uma imagem que é um ponto .raw, R-A-W. Essa imagem ponto .raw você só vai encontrar no Olarila, tá? Vou deixar a descrição porque eu vou mostrar para vocês o que que é. É o que eu tentei fazer com a
com DMG, né, do original do Apple Store, a imagem da Apple, e não dá. Então vamos supor que eu tenha essa imagem do Olarila aqui na minha máquina. Flash from file. Abriu, vamos lá onde está a minha... Aqui, ó, tá vendo, ó? E tem os nomes aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Catalina e eu tenho o Monterey. Tá vendo? Eu tenho... Deixa eu tentar abrir aqui de um jeito que... Acho que não vai. Não vai. Mas aqui, ó. Eu tenho o Olarila e eu tenho o Catalina. Aí eles me dão opção de selecionar. Porque eu baixei lá no Olarila, tá? Que tem eles têm uma página do blog lá que tem todas as imagens. Lá é muito conhecido, é um portal conhecidíssimo pra galera do mundo Hackintosh, tá? Então aqui eu tenho o Monterey e eu tenho o Catalina. Por mais que eu tenha o Catalina aqui, pro Mac não funciona. Então vamos supor que eu queira o Monterey. Clica no Monterey, ele vai selecionar. Vamos lá. Selecionou. Aqui Select Target. Vou selecionar o pendrive que está formatado. Aí ele já dá aqui a opção, já está aqui, ó. Meu Kingston 16 GB, está aqui. Se eu selecionar ele, deixa eu ver se ele tem alguma... Eu não vou fazer, porque esse pendrive aqui já está pronto, tá? Mas você vai dar Select aqui, ó, tá vendo? Você vai dar Select aqui. Ele talvez avise que vá formatar, mas não tem segredo. Vai dar Select, aí você vai dar Flash, que vai ficar azulzinho, você vai dar Flash, ele vai criar o pendrive. E qual que é o lance dessa imagem do Olarila? Que ele cria uma imagem e coloca um monte de ferramenta dentro do pendrive. Eu tinha um pendrive pronto aqui do Olarila, mas eu tive que apagar. Na hora de fazer o vídeo aqui eu não deu tempo de fazer. Mas ele joga um monte de ferramentas dentro que... Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não tenho. Mas ele cria uma parada assim, saca? Ele cria um monte, ele coloca um monte de ferramenta dentro que vai ser útil, porque é mais voltado para Hackintosh, tá? Mas tem algumas ferramentas aqui que podem ser muito úteis também, muito úteis também. Ao invés de você ficar procurando, ele já joga isso no pendrive. Ele coloca Proper Tree, ele coloca esse ESP Mounter, que é para você substituir o arquivo da EFI. Cara, ele bota um monte de coisa lá, bicho. Então... essa imagem você vai ver um monte de arquivo lá, mas fica tranquilo. Você vai dar boot. Então vamos lá. Pendrive feito com o Balena Etcher, né? Processo feito com Balena Etcher. Vai tirar o pendrive e colocar o pendrive no seu Mac, tá? Esse é um processo feito com a imagem do Olarila. Você pode falar assim, ah, mas eu já tenho a imagem da Apple Store, eu tenho o DMG, que é isso aqui, ó. Cadê minha imagem do DMG? Eu já tenho isso aqui, instalação do não sei o que, sabe? Eu já tenho assim. Então você não vai conseguir usar a Balena Etcher. Você não vai conseguir usar. Aí você procura aí no YouTube, tem várias pessoas ensinando a montar o pendrive da forma tradicional. Você vai montar ele da forma tradicional. Aí que vai entrar o seguinte esquema. Então você montou o pendrive do Monterey de forma tradicional. Não vai instalar no seu Mac, não vai dar certo. Você vai baixar o OpenCore, tá? Esse aqui no meu caso é 8.8.8, não sei se esse aqui. Esse aqui eu não sei. Você vai baixar o OpenCore, vai abrir aqui, ó, um zip, né? OpenCore Patcher. No que você abrir o OpenCore Patcher, esse é um processo... você criou o pendrive de forma tradicional. Você não usou a imagem do Olarila e nem o Balena, tá? OpenCore Patcher. Muito legal também. Aqui você tem essas duas opções, duas principais opções. Aqui, Build and Install OpenCore e Create Mac Install Installer, tá? E tem os settings também. No settings, você vai colocar o modelo do seu computador, caso ele não esteja selecionado. No meu caso, nesse MacBook Pro, ele já identificou que é um MacBook Pro. Eu não fiz nada, ele já identificou. MacBook Pro 8.1. Então ele vai criar Kext, ele vai criar um pendrive para essa máquina aqui. Então se você vai instalar no Mac Pro 5.1, você vai vir aqui, vai lá embaixo. Tem tudo que é Mac aqui, bicho. Aí você vai colocar aqui Mac Pro 5.1, tá aqui embaixo. Você cria o pendrive por aqui. Return to Main Menu. Volta para o menu. E aqui você vai fazer o seguinte. Você vai criar um build e install OpenCore, tá? Não é o Create Mac Installer, porque você já tem o pendrive.
Você só quer aplicar o patch no pendrive que você tem, entendeu? O seu pendrive está pronto. Então, vamos lá. Build, certo? Aqui, install to disk. Ele criou um pendrive para Mac Pro 5.1, install to disk. Vai fazer algumas paradas aí. Aí ele vai perguntar onde que eu quero aplicar o patch. Sacou agora? Aqui o meu pendrive aparece também, ó. Então, o meu pendrive é esse aqui. Depois eu clico aqui, ele vai aparecer a pasta EFI do Mac, do pendrive, ó. Olha lá, apareceu a pasta. Antes era 15 GB, né? Agora é 200 MB. Tá vendo? Ó? Disk 4.1S e EFI 209 MB. Ele vai aplicar o patch. Eu não vou fazer porque eu não quero estragar esse pendrive agora. Mas ele vai aplicar o patch nessa partição aqui. Se você selecionar, vai ficar azulzinho e vai aplicar o patch. Certo? Esse processo você vai repetir quando você instalar o Mac no seu, quando você instalar o sistema operacional no seu Mac. Você vai abrir o OpenCore lá de novo, depois de instalado, vai reiniciar. Lembra que no DOS-Dude tem o pós-install? Esse é o pós-install do OpenCore. Depois de instalado, você vai aí você vai abrir o Mac pela HD instalada já. A sua HD já vai estar rodando. Só que você precisa substituir a EFI. Então o que você faz? Tem um método de você usar o ESP Mount lá, tal, beleza. Mas esse aqui é mais fácil. Abre o OpenCore. Só tenha certeza que aqui, ó. Só tenha certeza que aqui no Settings, ele tá o seu Mac Pro selecionado lá, já na HD. Então quando você criar o pendrive, arrasta o OpenCore para dentro, não tem problema nenhum. Arrasta o OpenCore para dentro. Quando instalar o Mac lá, você arrasta o OpenCore para a sua área de trabalho, certo? Quando instalar o sistema operacional, você abre o sistema operacional, abre o OpenCore e vem aqui, coloca o modelo do seu computador, beleza, return. Aí vamos lá no build install OpenCore. De novo, você vai fazer o mesmo processo, só que agora no Mac já com o Big Sur, Monterey instalado lá. Install to disk. O mesmo processo. Para criar o pendrive, a gente selecionou o pendrive, não foi? Agora que já está instalado, a gente vai selecionar o HD, entendeu? Então aqui, no meu caso, eu tenho dois HDs. Se eu selecionar esse 240 GB, é onde está o meu sistema operacional aqui. Olha lá, disk 1, EFI 209 MB. Se eu clicar aqui, ele vai aplicar o patch agora no HD de sistema dessa máquina. Esse é o processo para instalar Big Sur, Monterey e Ventura, que é o último que tem agora, que eu estou gravando o vídeo, em máquinas que não são suportadas. Aí aqui vale para qualquer máquina, certo? Então, aqui é o seguinte, o que aconteceu aqui? Você acabou de instalar um sistema operacional do Mac numa máquina em que não era suportada. Por mais que eu tenha falado bastante, eu tentei ser bem didático, porque essas informações são bem difíceis de serem encontradas e a gente fica com medo de errar, com receio de fazer errado. Mas cara, é isso mesmo, é muito simples. Mas essas informações, lembrando que ela pode ser feita, esse método pode ser aplicado, esses métodos podem ser aplicados em máquinas como MacBook Pro, como eu tenho aqui, eu fiz também, que é muito mais popular, né? Até em Mac White eu vi os caras fazendo e tal. Mas Mac Pro você fica com receio, porque geralmente quem tem é máquina de trabalho. Qual aqui? Eu tenho um estúdio de gravação, trabalho com produção, pô, há 20 anos. Então, quem é produtor não tem muito tempo de ficar mexendo com isso. E se faz, não pode dar errado, né? Porque o tempo é curto, amanhã você tem gravação, né? Então, é um pouco mais complexo. Quem é editor de vídeo não tem muito tempo e às vezes é a máquina que você tem. Então, aqui o que a gente fez? E aqui, por exemplo, um editor de vídeo, cara. Você pode botar assim aqui para ele não apagar a tela. Você pode aqui instalar uma placa de vídeo de 8, 10, 12 GB numa máquina dessa, no Mac Pro esse 5.1. Cara, você vai fazer edição de 4K. Cara, tem vários vídeos aí dos caras fazendo. O cara pega, abre o Final Cut 4K editando de boa, de boa. Parece que não, mas se você considerar fazer upgrade nessa máquina aí, é máquina para quase a vida inteira. Então é um material muito bom. E só que para o nosso cenário brasileiro, né, em português, tem muito pouca informação sobre essa máquina. E eu tenho ela. Eu tenho um estúdio há 20 anos, mas a máquina eu tenho há 10, a metade aqui. Então eu fiquei nesse tempo aí procurando informação. Até quando a placa de vídeo dela ficou obsoleta,
que eu me senti pressionado assim, em não poder mais atualizar o sistema, não poder usar os plugins novos, o Waves 14, até o Cubase 12, por exemplo, que é um que eu uso bastante aqui no estúdio, ele não instala ele não instala nem no Catalina, se não me engano, tem que ser no Big Sur, posso estar errado, mas ou é do Catalina pra frente, então eu tinha o Monterey, não instalava, High Sierra, Monterey não vai mais, e também a limitação da memória da placa de vídeo. Então é muito difícil. Então o que a gente fez aqui? Esses processos podem ser aplicados em qualquer máquina, mas aqui se aplicou numa máquina que é muito mais robusta. Então aqui você trocou a sua placa de vídeo, certo? Colocou aqui eu estou te dando uma dica de qual placa de vídeo você ir que é tiro certo. Então, se é profissional, não tem muito tempo para isso, cara, vai nessa que é tiro certo. Duas opções de placas de vídeo que eu te dou é a RX 5500 XT que está lá. A RX é um pouco mais chata de instalar, tá? Ah, uma outra coisa que também tinha um papo de quando você instalasse o sistema operacional, uma placa dessa que não é nativa do Mac, você ia perder o lance do boot, né? Fica a tela preta e até aparecer o login. No processo do DOS-DUD, realmente você fica com black screen até aparecer o seu login. Então, se você precisa fazer alguma modificação na máquina, é bom você ter o pendrive de instalação sempre pronto. Se você precisar entrar no recuperação de disco, por exemplo, essas coisas, você precisa iniciar pelo pendrive. Segurando o Alt não vai rolar mais. A não ser, eu posso estar errado aqui, se alguém tiver essa informação, mas acho difícil. Mas acho que você pode aplicar o patch. Lembra o final do segundo passo? Aplicar o patch do OpenCore depois de ter instalado o Catalina com o DOS-DUD. Porque o que acontece? Com o OpenCore você tem aquele, esqueci o nome agora, chama OpenCore Picker, se eu não me engano, que é quando você liga exatamente para você selecionar o sistema operacional. O OpenCore criou um dele. Então quando você inicia o computador pelo OpenCore, então no caso Big Sur, Monterey e tal, você tem esse OpenCore Picker. Ele meio que simulou a seleção do sistema operacional. O caso do DOS-DUD não tem. Eu acho que você pode tentar aí instalar o Catalina, certo? Depois que você instalar o Catalina, você pega o pendrive e coloca no pendrive ou arrasta para o computador, copia para o computador que você acabou de instalar, você copia o OpenCore Patcher. E aí dentro do computador novo, você abre o OpenCore Patch e aplica o patch para o modelo do seu computador. E substitui a EFI lá, tá? Daquele processinho, que igual a mesma coisa que você faz, a mesma coisa que eu expliquei no segundo passo, só que você instala com o DOS-DUD e aplica o patch com o OpenCore. Pode ser que você tenha aquele OpenCore Picker, a seleção do sistema lá, tá? Vamos para as placas aqui, ó. Cara, tô olhando um monte de placa aí, não sei o que comprar, não sei o que fazer, não sei se vai dar certo, não sei o que. Cara, aqui é o seguinte. Aqui eu tô com uma RX 560. Essa aqui ela é 8 GB, tá? E compatível com metal, aquela coisa toda. Aqui você vai poder instalar Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura, tal. Com esse cara aqui você vai conseguir instalar e rodar tudo um pouco mais fácil. Cara, essa placa na China, AliExpress da vida aí, você encontra essa placa aqui, coisa de R$ 350, cara. 300 400 reais, média de R$ 400. Muito barato. Muito barato para um ganho muito bom, cara. Você pede aí, chega em. Dificilmente é taxado. Uma placa minha, uma RX 5000, só que vem numa caixa muito grande. Acabou sendo taxado. Eu comprei duas. Uma foi taxada, a outra não foi. Então uma que é pequena assim, mas se o cara coloca num volume muito grande, às vezes é taxado, né? Então, você vai gastar uma média de. Se for taxado, é R$ 150, né? Você vai gastar 500 pau numa placa dessa, 550. Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. E ele fica pagando aqui o negócio aqui. Vale muito a pena, tá? Mas você pode comprar uma placa um pouco mais robusta, como a RX 5500. Nem tanto assim. Mas não sei dizer ao certo para música qual é a diferença entre elas. Para mim é insignificante. Testei as duas, trabalhei com as duas aqui. Foi quase que 6 por meia dúzia, tá? Para ser sincero. Essa aqui também tem 3 saídas. Tem uma DisplayPort, HDMI e uma DVI. A diferença é que a RX 5500 são duas DisplayPort e um HDMI. Não tem DVI. Então, ou seja, saída para 3 monitores, mesma coisa. A RX 560, a diferença que eu encontrei entre elas. A RX 560 funciona de boa, tanto no Catalina
quanto... Cara, acho que ela funcionou até no High Sierra, tá? A RX 5500 não funciona antes do Catalina para trás, ela não funciona. Sierra, High Sierra, Mojave, esquece, não funciona. Essa aqui funcionou no High Sierra, cara. Funcionou no High Sierra, provavelmente funcionaria no Mojave e funcionou também no Catalina. E funcionou no Big Sur. Porque eu fui testando essas coisas, né, ao longo do tempo, cara. Fui testando. Funcionou. Olha que placa doida, cara. Olha que negócio louco. Ela funcionou no High Sierra, Mojave, Catalina e Big Sur provavelmente funcionaria no Monterey. Aqui eu não sei se eu cheguei a instalar no Monterey, para ser sincero. Ela não instalei no Monterey. A RX 5500 eu testei de boa no Monterey. Então, essa placa aqui é mais coringa do que a 5500, tá? Então, a 5500, questão de valores, hoje ela tá aí uma média de R$600, 550, 600, já chegou, bateu os R$800. Essa aqui é uma média de 500. Cara, você não é gamer, bicho, é para trabalhar, é só para atualizar o sistema, para rodar plugins mais novos, o Waves 14, que é o que tem no momento aqui agora, tal. Eu aconselharia você ir nessa aqui sem medo. Porém, você quer uma placa mais robusta, seu negócio já é Big Sur, você não vai querer Catalina e tal, é daí pra frente. Então vai na RX. Vai na RX que são coisas mais atuais, é uma construção mais atual. É que ela já tá no computador, não tem como mostrar, mas ela é uma placa grande, você encontra. Vai no AliExpress lá que você bota RX 5500, você vai ver. É uma placa grande assim, bicho. Esse tamanho assim, ela é bem maior. Ela é de, pra você ver, pra você ter noção, ela é duas ventoinhas, tá? Ela é de duas ventoinhas. Eu coloquei uma aqui e eu coloquei uma nesse Hackintosh aqui. Tem vídeo no canal sobre a montagem desse Hackintosh aqui, tá? Então se você é interessado também pelo mundo Hackintosh, depois dá uma olhada no canal que tem vídeo sobre ela. Montei essa máquina no Natal agora de 2022. Ela é um i5 de 12ª geração com 16 GB de memória DDR5 e tá com a RX 5500 com water cooler da Deepcool ali, bem legal. Com aí tem dois HDs M2, tem aqueles os HDs, é coisa de estúdio, né, cara? Tá com 3 SSD ali. Inclusive tem um HD magnético dentro que eu ainda preciso daquele tradicional ainda dentro, umas coisas antigas, coisa de livraria de sample, sabe? Tá dentro ainda dele. Mas o gabinete é um NZXT S340 Elite, se eu não me engano, mas tá estipuladinho no vídeo no canal aí, dá uma olhada também. Então, fica aqui minha dica para você. E tudo, nosso problema todo gerado e causado por causa disso aqui, GT 120 da Nvidia. E os sistemas operacionais da Mac, como vocês bem sabem, não suportam mais Nvidia. Então é isso que causou todo esse alvoroço aqui. Então, isso aqui morreu. E aí você vem com uma RX 560 ou a RX 5500, tem 6600, tem um monte, né, cara? Mas tem algumas aí que não funcionam, 6700, parece que não funciona em alguns sistemas. Aí já é coisa de você testar. O tiro certo aqui é RX 560 e a RX 5500 para Big Sur, para Monterey. Vai que é tiro certo, o seu Mac Pro vai ficar um avião, vai ficar uma bala. Deixa o comentário aí depois, fala pra mim, cara. Fala pra mim o que aconteceu. E repito, procurei muito... eu vou falar um outro detalhezinho aqui. Eu procurei muito essa informação no YouTube, não encontrei em português, em canal brasileiro, português de Portugal, não encontrei algumas coisas em português de Portugal, mas muito mais americanos falando e tal. Aí a gente tem que pesquisar mais por esses canais. Tô deixando essa ajuda aqui para os nossos irmãos brasileiros que tem essa máquina aqui e não sabe muito o que fazer, ficar arriscando, não sabe que placa colocar, por onde ir, caminho seguir e tal. Fica esse vídeo aqui. Se você conhece alguém que tem essa máquina aí, manda esse vídeo para ele. Deixa seu comentário aí. Você tem essa máquina? Fez o upgrade? Deixa o comentário aí abaixo. Vamos trocar informação sobre isso porque é muito importante. É uma máquina muito boa e que no Brasil não foi muito difundida, né? E dizem os americanos, né, os programadores de lá, que é uma das melhores máquinas que a Apple já fez em toda a sua história, que é uma máquina muito flexível para upgrade, como eu disse para vocês, os caras fizeram um upgrade nela violento, os caras fazendo edição de vídeos 4K, então você imagina para um estúdio de gravação, isso aí você tem velocidade de sobra, tá? Você que vai fazer o upgrade dessas placas aqui,
No Mac Pro, você vai precisar de um cabinho. Ainda bem que eu bati o olho nele aqui, eu lembrei. Você vai precisar desse cabinho aqui. A RX 560, ela é um cabinho de 6 pinos. Na placa-mãe tem esse pontezinho lá em cima. Não sei se você já viu. Quase é imperceptível, porque ele fica para cima, tá? Então você vem com o cabo de cima para baixo, assim. Na placa-mãe tem duas, tá? Então a RX 5500 é de 8 pinos. Aqui é de 6. Você vai comprar um cabinho aí no Mercado Livre. Como coisa de Mac, os caras metem a faca, né, cara? Mas é um cabinho, um chicotinho de nada, que você gasta aí 70, 80 reais. Pelo menos foi o que eu paguei. E ele é de 8 pinos. Então você vai comprar o chicote para GPU, né? De 8 pinos. Por quê 8 pinos? E aqui vai 6. Os últimos 2 pinos do plug da placa, do lado da placa, no Mac você vai botar os 8 pinos. E no lado da placa aqui... Ah não, posso estar falando besteira. Acho que na placa lá é 6 pinos. Na placa lá é 6 pinos, tá? 6 pinos para 8. Então esse é o cabo. De 6 para 8 pinos de GPU. Muita gente já deve conhecer isso que eu estou falando. Estou falando para quem nunca teve contato com isso. Na placa, o lado do plug da placa, os últimos 2 cabos eles saem. Eles ficam meio que pendurados assim. Então se você não precisa dos 2 últimos, você liga só os 6. Sacou? Então no caso você vai ligar uma RX 5500 que precisa dos 8, você espeta os 8. Se no caso dessa é só 6, aí beleza. Tem os últimos 2 assim, ele fica soltinho assim, se você põe se precisar. Se não precisar, você usa só os 6, tá? Fica meu conselho aqui, cara. Se você realmente não precisa de muita aceleração gráfica, quer fazer uma instalação um pouco mais fácil, um pouco mais flexível, com um pouco menos de susto, gastando menos, vai na RX 560. A 580 da China não é legal, porque ela é meio cabritona, tem uns rumores aí, né, que ela é uma placa modificada, ela é uma 540 modificada, ela é blá blá blá, tá, é meio cabritona. A 560 não, tem aqui, vai que vai, de boa, tá bom? Aí se você quiser uma placa um pouco mais robusta e você já tem um pouco mais de experiência, só precisava desse vídeo aqui para ter certeza do que comprar, vai na 5500 também, que é sucesso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui para ajudar a gente. Compartilha aí o canal, compartilha essa informação com a sua galera aí, com a galera de estúdio, galera que você sabe que tem essa máquina aí, fala, ô Zé, dá pra fazer uma atualização no Mac lá, que agora vai ficar porreta. Todo filho nordestino fala assim, tá bom? Deus abençoe vocês, tamo junto, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário aí, você que tem a máquina, gosta da máquina, fez o upgrade, não fez, tá pensando em fazer, tem dúvida, quer montar um Hackintosh, tá com dúvida também, quer saber alguma coisa de setup de Hackintosh, tá tentando instalar Hackintosh e EFI, tá com problema, deixa os comentários aí, vamos transformar isso aqui num fórum, numa roda de conversa aí, vamos trocar informação, eu tô aqui também aprendendo bastante, eu quero aprender também com vocês aí, então eu tô passando um pouquinho da minha experiência aqui, e espero poder ajudar muitos de vocês aí, tá bom, produtor? Músico, valeu, Deus abençoe vocês, Luciano Clau, ficamos aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau.